Fala galera, estamos iniciando mais um Pod7 para honra e glória do Senhor. Estou muito feliz com esse episódio de hoje, recebendo meu amigo Darlisson Carvalho, esse grande homem de Deus que veio aqui falar um pouco sobre sua história de vida, mas também um pouco sobre sua história no esporte, sobre sua área empresarial. E eu creio que vai ser uma conversa muito interessante que vai te dar muitos insights que você pode estar levando para sua vida, várias ideias. Então, curta até o final, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir. Eu tenho certeza que esse episódio vai te abençoar muito. Darlis, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde ao público que nos assiste hoje. Irmão, para mim é satisfatório estar aqui presente, né? Aqui com você, né? Show. Maravilhoso receber esse convite seu, tá fazendo parte do Pod7. Podcast que vai dar o que falar ainda no Maranhão. Glória a Deus. E, meu irmão, estamos aqui. Pode perguntar, nós estamos aqui para esclarecer e aprender também. Que você é uma pessoa abençoada no ramo empresarial. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero primeiramente saber um pouco sobre tua história. Eu sei que você nasceu na mesma cidade do meu pai, da minha família, que é a cidade de Presidente Juscelino. Meu pai nasceu naquela cidade maravilhosa. Então eu tenho um carinho muito especial por Juscelino, porque meu pai é de Juscelino e minha mãe é de Cachoeira, do povoado Pindobal, lá em Cachoeira Grande. Então, essas duas cidades, elas estão dentro do meu coração. E eu queria que você começasse do início, né, como diz o ditado. Quero que você conte um pouquinho sobre sua trajetória, sobre a sua família. Fique à vontade. Beleza, Gustavo? A minha história, ela inicia igual a muitas crianças, né? Sou filho de pais separados, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E eu fiquei ali tomando de conta de 4 irmãos mais novos do que eu. Muito difícil, né? Minha mãe precisou trabalhar, ela tinha que trabalhar na zona rural de Presidente Celina. Minha mãe é professora. Abraço minha mãe, Francineide Souza Menezes, linda. E eu precisei cuidar dos meus irmãos, muito novinho, né? Ali tinha que estar ali cuidando deles, fazendo aquele papel de pai. A minha mãe também se separou dos outros maridos, né? Dos outros pais deles, né? E aí a minha jornada começou a cuidar deles. Só que no decorrer da vida a gente vai crescendo, né? Vai tendo amizades, amigos novos. E eu tenho um irmão hoje que eu considero como um amigo, primo e irmão, que é o Enágio Carvalho, que hoje é vereador em Presidente Celino. Fomos criados juntos, tivemos uma infância linda. Eu, ele e meu irmão de sangue, que é o Frank Carvalho também. Foi maravilhoso a nossa infância, a nossa pré-adolescência e a nossa adolescência, né? Começamos ali uma amizade que hoje, até hoje, né, é bem satisfatória. Só que no decorrer da vida, a gente sabe que a gente é tentado por outras coisas, né? Saí de Juscelino com 15 anos, de morar em São Luís com meu pai. E nesse período aí, estudando aqui, algumas influências erradas começaram a me atrapalhar, vamos dizer. E eu aprendi a beber aqui, entrei pro mundo da bebida, comecei a beber vinho na escola, gazeando aula, não aconselho isso. E aí comecei a beber vinho e fui bebendo. Cheguei a me converter, uns 15 anos de idade, mas desviei na juventude. E sofri, costumo dizer para todo mundo que eu sofri durante 15 anos. E aí, nesse período, casei com a minha esposa, com uns 21 anos. E com 30 anos de idade, pela honra e glória de Jesus, ele me resgatou. Ele me tirou do mundo que eu vivia, o que eu passava ali. Ele me passou ali um pano ali, enxugou tudo que minha esposa sofreu, a lágrima dela foi enxuta. E eu tive uma vida nova. Tive e tô tendo. E aí eu comecei, cara, a pensar em rumos novos para minha vida. Uma vida nova, porque o velho Dado tinha morrido ali. A minha família ficou muito emocionada assim que eu me converti. Minha mãe, outro dia eu brinquei com ela e disse: Mãe, saí da igreja. Ela disse assim: Tu não é louco? Aí eu disse: Mãe, saí da igreja. Ela: Tu não é louco, meu filho. Eu vi o que aconteceu, mamãe. Saí da igreja, que a igreja precisa fechar, mamãe. Aí, aí ela pegou e disse assim: Ela pegou, meu filho, não faz nenhuma coisa dessa. Essa piada eu aprendi com o meu missionário, que é um homem abençoado por Jesus, que tu Me conhece, conheço muito que é bem. irmão Leandro, a bênção do Senhor. E aí, com 30 anos de idade, Gustavo, eu mudei a minha vida radicalmente, né? Pela graça de Deus e pelas orações daquela mulher que tu acabaste de falar no começo, né? Minha esposa, que é o meu, ali, aquela incentivadora, aquela mulher que tá me apoiando sempre. Todos os meus projetos, minha esposa tá comigo. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela.
a Maria José, minha esposa. Eu amo muito, né? Que se não fosse pelas orações dela, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, eu acho, talvez até morto da decorrência da vida. E, Gustavo, aí eu pensei, cara, eu sou um evangélico, sou servo de Deus, mas para mim ainda tá pouco. Eu preciso ainda avançar mais. E aí eu fui pro chão orar. E de repente, o meu missionário chega com um convite maravilhoso e disse assim: meu filho, tu quer ser líder de adolescentes aqui da missão? Faz quanto tempo, Dais, que tu te converteu? Hoje, em janeiro, fez 4 anos. 4 anos. 4 Então, anos. assim, tem o Darlis antes de se converter e o Darlis após a Com conversão. certeza tem. Com certeza tem o Darlis antes e o Darlis depois. Eu costumo dizer que tem o Darlis, o Darlis AC e o Darlis DC, que é o Darlis antes de Cristo e o Darlis com Cristo. Top demais. Eu costumo dizer aos meus alunos na Ebenezer Academia de Futebol que tem isso. E de repente eu vi assim, rapaz, eu fui convidado a ser líder de adolescentes lá na nossa missão. E comecei ali querer atrair mais jovens. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço para poder fazer isso? Atrair esses jovens para cá, para a igreja. E aí eu fui orar, fui apresentar a Deus. Nesse meio tempo, o meu filho, o mais velho, o Riquelme, ele passou em um seletivo para jogar no Curitiba, lá em Sergipe. E aí eu precisava, ele foi para lá, foi aprovado, só que ele não podia ficar alojado no clube. Então, o que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável. Eu peguei, meu filho tinha que treinar, ele voltou de lá e precisava treinar. E eu não tinha como tá mandando ele para Rosário todo dia. Não tinha, que era um custo-benefício ia ser muito alto. Então, o que eu fiz? Eu vou montar uma escolinha, só na minha cabeça. O que eu tinha? Eu tinha R$100. Aí eu disse assim, meu Deus, o que eu faço? Eu vou fazer um teste. Comprei uma bola, o dinheiro do gás da minha esposa, ela brigou comigo. Comprei uma bola e fui para campo numa tarde chuvosa com seis meninos da rua lá e comecei ali a treinar eles, a montar tudo ali começar ali um sonho. E ali eles começaram, professor, e começaram a me chamar de professor. Aí, meu Deus, eu não tenho nem estudo para ser professor. Mas o meu missionário disse assim, meu filho, tu ensina, querendo ou não, tu ensina. Então tu vai... E aí eu comecei com essas crianças, já convertido já, comecei a treinar essas crianças, adolescentes, e esse sonho começou, gratuitamente ali eu comecei a treinar. No primeiro final de semana, até testemunhei na minha igreja, que é a Igreja Batista Nacional lá em Rosário. Eu fui para um congresso dos homens, e lá ele perguntaram esse testemunho, eu disse, deu testemunho lá. Eu comecei com 6, no primeiro treino foi 6. No decorrer do tempo, uma semana depois, apareceu 12. No outro final de semana, apareceu 20. No outro, apareceu 36. Só que estava muito desordenado. E o que eu precisava? Eu precisava alinhar os planos, alinhar tudo que estava acontecendo. E eu precisaria de mais tempo. Sim. E o meu medo era perder o foco, que era Jesus, que é Jesus, e perder também ali algo que eu já estava gostando muito. Meu filho estava envolvido também. E aí eu conversei com o meu missionário e disse, missionário, eu preciso de um nome. Aí ele disse, meu filho vai orar. Aí eu não orei, eu fui e botei Escola Batista de Futebol. Aí eu fui lá onde ele, não, eu não permito. Por quê? Porque tu tem que... Na vida, Gustavo, eu aprendi que os nãos, eles são muito importantes. Porque se tu sempre receber sim, tu vai ser um cara frágil. Verdade. Teus sims tem que ser na hora certa. Então eu aprendi que os nãos, eles formam o caráter de um homem. Verdade. E quando eu recebi esse não, eu não levei pro coração, não senti mal. Eu disse, eu vou orar, eu vou escutar o primeiro conselho dele e fui meter joelho no chão e orar. E aí o Senhor me abençoou com a cor e com o nome. Eu lembrei do meu bispo, sempre ele gostava de pronunciar Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu lembrei do meu bispo, nessa mesma hora o Senhor... Senhor, e agora a cor? Eu lembrei da cor que é a nossa missão lá. Aí eu lembrei, glória a Deus, então é essa. E nesse meio tempo, depois que eu botei o nome Ebenezer, chega até a me arrepiar, o Espírito eu fui sendo usado de muitas formas. Gustavo, hoje, a Ebenezer Academia de Futebol, ela consegue abranger jovens de Morros, de Icatu, de Axixá, de Rosário, de Bacabeira, Itapecumurumirim, e também Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e várias outras cidades. E pela honra e glória de Jesus, esse projeto está crescendo cada dia mais.
Então, eu não deixei a minha vida com Cristo, continuo até hoje e não quero abandonar, porque para mim é o melhor caminho e para mim foi o divisor de águas da minha vida. E também não quero desistir da Ebenezer, que foi que é o meu carro-chefe hoje, que é o carro-chefe da Darlis Esportes, é a Ebenezer, Academia de Futebol. Ela só era uma escolinha, hoje ela é uma academia de futebol, que a gente teve que mudar o nome de escolinha. Fui aconselhado por pessoas a mudar o nome escolinha e botar academia. E tudo isso para que a marketing pudesse melhorar. Então, Gustavo, quando eu viajei para Sergipe, fiz uma viagem a Sergipe, fui primeiro enrolado. Eu fui enrolado por um avaliador que veio fingindo que era carinha disso. No meio esportivo tem tanta coisa. E aí ele veio, me enganou, levou meus R$ 250, enganou meus alunos, e eu tava com a vergonha, com a cara na vergonha. Eu fiquei triste, fui orar, e Deus tocou no meu coração. Eu liguei pro presidente do clube, porque o presidente desse clube era o mesmo presidente do clube onde meu filho foi avaliado. Então eu tinha o contato dele, só que eu não sabia. Sim. E de repente as coisas se uniram. Eu peguei e liguei, ele, cara, você não vai ficar na vergonha. É o Ted Júnior, ele lá em Sergipe, Ted Júnior. Aí ele, Darlis, traz os teus atletas, todos, pode trazer todos. Eu levei todos os atletas, levei cerca de 18 atletas para lá. Nessa viagem foi muito cansativa, mas eu fiz e consegui aprovar lá 11 atletas. Ficaram lá os 11 atletas, sendo que alguns voltaram. E hoje, Gustavo, eu tô com um atleta em Portugal. Tem um atleta, o nosso Kaelme, né? O Kaelme aí, nosso amor da Ebenezer. Ele é um cara muito cristão. E hoje está tendo uma caminhada lá em Portugal maravilhosa. Já está sendo negociado. Confiamos em Jesus, vai dar certo. A mãe dele também, gente fina, minha irmã na fé, irmã Madalena, mulher de oração, que é para ser a vice-presidente do projeto e vai. Nominalmente ela é. Mas eu amo essa mulher de Deus, porque ela me ajudou bastante no início e vem me ajudando também financeiramente aí quando a gente está precisando. Durante essa caminhada, Deus colocou e coloca muitas pessoas, né? Com certeza. Que ajudam, que dão palavras de incentivo, que oram por nós, que muitas vezes, como você falou, ajudam até de forma financeira, porque há dificuldades, todo um projeto no início não é fácil. Quais são as pessoas que, eu sei que são muitas, mas que tu tem uma recordação, assim, que tu coloca no teu coração, as pessoas que te ajudaram nesse projeto? Cara, eu tenho pessoas que me ajudaram e me ajudam. Mas eu tenho um que é meu irmão na fé, que tu conhece, irmão Lili, que é o irmão Lielso. Ele foi meu primeiro patrocinador. Ele foi o primeiro a confiar. Ele chegou e deu ali aquele primeiro empurrãozinho com o uniforme. Ele deu o nosso primeiro kit de uniforme, o irmão Lielso. Mas hoje, de pessoas incentivadoras e apoiadoras, eu tenho a Tamires Rabelo. Cara, ela é pra mim top. Top. O que eu preciso fazer, eu nem aviso ela. Eu só faço, boto o nome dela e ligo. Fiz isso. Ela, ok, meu amigo, tô contigo. E tudo que eu vou fazer, eu conto, já tem um patrocinador declarado, que é ela, porque ela me incentiva demais. Além de ser minha amiga pessoal, né? Ela também é uma ótima patrocinadora. Ela é minha patrocinadora master. Hoje da Ebenezer Academia de Futebol, ela é a patrocinadora master. Vem me ajudando bastante. E também o prefeito, o doutor Pedro Paulo, também vem me apoiando. Desde o começo ele me comprou lá um material para mim, aí eu iniciei os trabalhos no camping de terra, na Vila Lindão. E hoje a gente treina lá em Presidente Celino, lá no campo do Cruzeiro. Um excelente campo lá. Treina lá uma sociedade que a gente tem com o Cruzeiro Esporte Clube, lá em Presidente Celino. Eles cedem o campo pra gente. E a gente ali ajuda com uma quantia só para poder manter o ambiente. Mas é maravilhoso, porque Deus ele proporcionou tudo isso. E a gente não tinha campo para treinar no inverno. Não tínhamos. E aí eu conversei com o Tamires, Darlis, procura o rapaz do Cruzeiro. Eu procurei seu Antônio com a maior alegria. Não, meu irmão, pode treinar. Ou seja, eu creio, Gustavo, numa coisa que eu aprendi na igreja, na igreja. Sobre nomes. Poder que o nome da pessoa tem. Assim como Jacó tinha com ele ali, carregava aquele peso de ser o enganador, e vários outros nomes na Bíblia que falam do peso ali da nomenclatura deles. Sim. O meu nome, ele foi escolhido pela minha tia Leia. Ela me deu meu nome Darlis. E eu fui pesquisar o nome
é o querido. Cara, que bem. Ô, Glória, quando eu descobri isso, que era o querido, Glória a Deus, o cara. querido, e ela me disse, meu filho, o teu nome tem um significado de o querido. E eu creio que aonde eu chego, eu sou querido. Porque não é, eu não me importo com esse negócio do cara chamar preto, aquilo eu não me importo. Pra mim isso aí eu consegui superar isso, porque pra mim cor hoje não importa muito, não. Isso aí eu não entro nesse teu racial, não. Mas quando os meus amigos me chamam de preto, ei, preto, só me chamam de preto. Tem um amigo que ele é filmmaker, né? Eu acho que tu conhece, que é o Felipe Garcia, ele só me chama de preto. Preto, 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 cara. Mas eu levo aquilo ali com uma alegria, porque uma forma de carinho dos meus amigos, entendeu? A maioria dos meus amigos me chamam de preto. Então, cara, o que eu tenho, assim, é gratidão pelas pessoas que me querem bem. Sim. E eu creio que o meu nome, meu querido, quando eu fico lá em casa pensando isso, meu Deus, eu sou querido por muitas pessoas. Até por pessoas que antes de me conhecer eram carrancudas e hoje são pessoas abençoadas. Isso é interessante porque, independente do crescimento empresarial, do crescimento nos projetos, a gente não pode perder a humildade, né, Darlis? Quando você se converteu, Deus ele te deu o ministério, te deu essas ideias. Hoje, as pessoas que olhavam há 4 anos atrás para ti, eu tenho certeza que hoje já olham de outra forma, né? O nome Darlis Carvalho de 4 anos atrás não é o mesmo peso que tem o nome hoje, Darlis Carvalho na tua região. Mas, pelo que eu percebo em você, tu manteve a mesma humildade daquele rapaz que eu conheci lá na igreja, quando se converteu, junto com o Leléu. Assim, aquela alegria. Uma coisa que me identifiquei muito com você é porque tu é muito parecido com o Léo, ele é muito meu amigo. E assim, eu gosto de pessoas engraçadas, pessoas legais, pessoas de alto astral. Eu me identifico muito com pessoas assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rir, de brincar, então eu amo demais Léo e assim, eu percebo que tu é muito parecido com ele, né? Nesse jeito brincalhão e tal. E tu não perdeu essa essência. Por mais que Deus tenha te honrado, graças a Deus por isso, é só o começo, meu amigo. Mas você manteve, né, o pé no chão. E biblicamente falando, a humildade ela precede o sucesso e a soberba precede a ruína. Então, como é que você faz hoje para se manter com essa humildade, com esse pé no chão, tratando as pessoas da mesma forma, não deixou a vaidade entrar no teu coração? Cara, eu posso te falar sobre isso. Eu não gosto de falar muito bem sobre eu próprio, entendeu? Assim, eu não gosto de me exaltar. Mas a minha humildade, ela vem muito da minha família, entendeu? Sim. A minha família, ela antes de eu me converter, eu era tido ali como palhaço da família. Só ia quando eu ia para brincar, para qualquer aniversário, eu nem sabia a data do aniversário, eu acertava. Eu chegava na casa da minha tia Zezé, é uma segunda mãe para mim, tia Zezé, eu nunca esqueço da senhora, a mãe do meu primo Enágio. Quando eu chegava na casa dela, a gente chegou a comemorar aniversário de boneca. Só para ter um motivo para comemorar alguma coisa. E quando eu chego lá, hoje ela me abraça, me trata como um filho, realmente eu me sinto filho dela, entendeu? Sim. E a minha família em si, ela me tratou super bem para que minha humildade não saísse. Então hoje, Gustavo, eu consigo manter meu pé no chão quando eu chego perto da minha família. Porque eu sou o Darlis Carvalho, Sim. que sou hoje presidente de projeto, Sim. sou hoje líder de adolescentes, sou hoje um nome, referência no esporte, pela honra e glória de Jesus, não minha, no esporte da região do Munim, crescendo cada dia mais, essa marca está crescendo, a Darlis Carvalho Esporte, que é um projeto novo da gente também. Gustavo, eu consigo manter o pé no chão pela a minha família, meus filhos, eu consigo manter, porque se eu perder a minha essência, eu perco tudo. Eu tenho isso comigo. Se eu perder a minha essência de ser esse jovem brincalhão, de ser esse cara alegre, ela disse que eu tô ficando velho, minha esposa que não tô, eu continuo novo. Eu sou novo, eu não quero levar esse peso de velho com 35 anos agora de idade. Sim. Mas eu sou um cara muito espontâneo. O que tu me perguntar, sempre eu vou ter ali algo para poder levar para brincar. Sim, porque às vezes, num momento de muita dificuldade, sempre, eu costumo dizer que sempre um pouco de sorrir melhora. Isso eu aprendi com o meu missionário. E quando tu falou que eu sou muito parecido com ele, eu aprendi em uma aula de discipulado que o DNA do seu líder fica na gente. Sim. Fica. Até quando eu tô pregando, ministrando, eu falo igual a ele, ou seja, eu também observo essas situações. Sim. E eu, pela honra e glória de Jesus, tu me comparaste com
como uma pessoa que me ajudou tremendamente, meu líder. E é uma E eu, não é porque tô na tua frente não, mas eu falo pra todo mundo que, pra mim, um exemplo de cristão é Leandro, pra mim. Eu conheço ele desde quando ele se converteu. Um cara que não sabia, até me emociona, um cara que não sabia nem ler, aprendeu a ler, assim, de forma muito rápida mesmo, buscando a presença do Espírito Santo. Já leu a Bíblia várias vezes. Pra mim, ele é meu exemplo na parte de um cristão. Eu me espelho nele, assim, quando às vezes eu digo, Luana, bora visitar Léo. Os poucos momentos que eu tenho, às vezes, de conversar com ele na igreja, quando eu consigo olhar ele, eu abraço ele, digo que eu amo ele, porque pra mim é uma referência, né? De uma pessoa que cresceu muito perante Deus, né? A Sim, gente, o que a gente vai levar dessa vida aqui é a nossa intimidade com Deus, porque ela é eterna. Ela verdade, é eterna. Tudo aqui é verdade. passageiro. Tudo é passageiro nessa terra. Mas aquilo que você fizer para Deus, você vai ter o seu galardão e você vai viver a eternidade. Então, assim, é um bom exemplo, né, que eu te comparei, né? Glória a É um Deus. meu bom exemplo. E pegando esse gancho, o que que a igreja te ajudou e que hoje tu implementa no teu projeto, na tua empresa? Porque eu, por exemplo, eu até brinco com Deus que eu digo assim, Senhor, tudo que eu faço, eu aprendi na tua casa. Se hoje eu palestro, eu aprendi com o Senhor. Se eu aprendi, tudo que eu faço hoje, até a forma que eu trato a minha equipe, é da mesma forma que eu trato um liderado meu. Eu chamo de meu filho, me preocupo, a forma que eu falo. Assim, o jeito é igual o jeito que eu aprendi na igreja. Então, tudo eu aprendi lá. E eu quero saber o que que você aprendeu e aprende na igreja que você leva para sua empresa, para o seu projeto. Eu tenho algo um segredo eu vou compartilhar hoje e todos devem saber desse segredo. Que nós devemos primeiro buscar a Deus e a Mateus sua 6,33. justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. E isso para mim é essencial. Quando eu vou fazer qualquer viagem, eu sempre ligo pro meu missionário e peço, Senhor, irmão Leandro, eu posso? Ele pode. Ou não? Não. E o que eu levo da igreja para lá, a oratória, a gente não sei tudo, mas já aprendi bastante. Sim. Preciso fazer o curso contigo para poder melhorar mais. E ali a calma, muita calma. Muita calma. E oração não falta, meu irmão. Então eu levo sempre o meu projeto. Porque na igreja eles não vão ensinar ninguém a jogar futebol. Ali ensina a gente a orar, assim, ensina a gente A liderar a também, né? liderar, falar de Jesus, mas não vai te ensinar a jogar futebol. Ou seja, eu tive que me aperfeiçoar no ramo do futebol. Hoje, minha esposa vê que meu Instagram é futebol, vê na televisão é futebol, mas claro que eu tenho que ter o tempo para Cristo. Eu tenho meu tempo para Cristo. Não tem assim, dizer que eu largo Cristo, não. Sempre Cristo está presente. Inclusive, nos meus projetos e na Ebenezer Academia de Futebol, só inicia esse treino após oração. Aluno não pode xingar. Não aceito xingamento na minha academia. Não aceito. Professor da minha escolinha, ele tem que respeitar os parâmetros, que são não xingar, que é manter-se de boa conduta, álcool, zero, não pode beber, não aceito, porque eles são incentivadores de criança ali, e um dos pilares do meu projeto é o quê? Tirar as pessoas das drogas. Cara, Tirar as parabéns, pessoas cara. dos vícios. Quando eu iniciei esse projeto, ele era totalmente de graça. Hoje não, hoje a gente tem que cobrar uma taxa, porque cresceu muito. O Sim. projeto cresceu demais. Depois da minha primeira viagem de Sergipe, eu tive que fazer isso acontecer. Porque eu me deparei com 60 atletas, 60 alunos de 12 anos. Então, como é que eu ia manter aquela estrutura? Precisei me padronizar, porque eu entendo que a marketing hoje a marketing, ela é a alma do teu negócio. Com certeza. Então, ali naquele local, entendi bem ali que Deus ele queria que eu prosperasse naquela situação. Sim. Entendeu? Então, após muita oração, eu estava com medo de chegar e apresentar essa situação para o Senhor. Senhor, eu vou ganhar dinheiro através do que o Senhor me deu. E Deus confirma nas minhas orações assim, eu não devo ninguém. Eu não devo ninguém. Eu lembro que quando eu iniciei a Ebenezer, eu não tinha sequer um jogo de uniforme. Hoje nós temos 2, temos ou até mais. Uniforme de treino tem bastante. Porque eu precisei padronizar, fazer uma marketing ali. Fiz alianças erradas. Não vou mentir, fiz alianças erradas. Mas Deus ele fez com que eu entendesse que aquela aliança não valia certo
não dava certo, fui lá, cancelei e Esse é um mudei, tema. mudei tudo que tava ali. Isso é um tema interessante, né? As alianças, muitas vezes, elas podem nos alavancar ou podem nos prejudicar. Hoje, com a visão que tu tem, depois que tu já passou por alianças frustradas, qual dica você daria para um empresário que quer iniciar alianças estratégicas? Qual são os pontos que ele deve tomar cuidado? Cara, a dica que eu dou é muito cuidado. Cuidado na. Primeiramente, tu tem que falar fechar com as pessoas, tu olhando no olho dela. O olho é essencial. Ele transmite a verdade ou a mentira. Sim, se a pessoa abaixar muito o olho e não olhar na tua cara, ela tá mentindo. Se a pessoa aperta a tua mão muito, ela tá mentindo. Eu acredito. São sinais que São o corpo fala sim, e nós temos que perceber. E se a pessoa só quer falar por telefone, tá mentindo. Ou seja, depois dessa experiência frustrada, onde eu percebi que a pessoa só queria ganhar em cima do meu trabalho, eu aprendi que eu devo ter muito mais atenção nas minhas alianças. Muito mais atenção no que eu devo falar, muito mais atenção no que eu devo fazer, entendeu? Se tu não tiver atenção, tu não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Atenção e cuidado. E viver também algo que eu aprendi com o meu missionário. E ele sempre me disse que Jesus, ele falava pouco e agia muito. Entendeu? Falava pouco. E agia muito. Porque quando ele citou o exemplo de quando a mulher adulta foi pega em adultério e levou para Jesus. E Jesus estava ali agachado e eles começaram a acusar aquela mulher, começaram a xingar ela, querer matar ela ali. E acusando ela ali, perguntaram para ele e ele ficou calado, continuou calado. E de repente, quando todo mundo pensou que ele não ia fazer nada, estava dizendo ele não consegue julgar, eu estou dizendo com minhas palavras, né? Não consegue fazer nada, ele se levanta e com apenas poucas palavras ele vai e destrói toda uma multidão ali, destrói em palavras, os corações deles foram aquebrantados. Ali, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, quem ali não tinha pecado? Todos ali tinham pecado, Gustavo. Todos ali tinham pecado. O único que não tinha pecado ali, quem era? Quem era o único que não tinha pecado? Jesus. Só o próprio Jesus. E ele não acusou. Ele a perdoou. Então, eu entendi que poucas palavras e atitudes, elas falam muito. Atitudes mais do que palavras. Às vezes, quando eu falo muito, minha esposa briga comigo. Tu tá falando demais, tu vai te atrapalhar com tuas palavras. E aí eu me acalmo. Cara, isso é incrível. Porque deixa eu te perguntar aqui. A pergunta aqui dos bastidores de um convidado, de um telespectador aqui ao vivo agora. Por que o leão nesse símbolo maravilhoso? Leão, esse leão, ele, pra mim, ele representa muito. É o nosso leão da tribo de Judá. Isso aí. É leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Isso Judá. aí. Tudo na Ebenezer, ele é significativo. Tudo na Ebenezer, o nome, a cor, o escudo, as garras ali. As garras é pra impor medo pro adversário. Não vem não que tu vai sair daqui, tu não vai... Aqui não vai aguentar, não. Hoje nós estamos... no sábado, nós vamos estar numa final, numa grande final. Contra uma equipe do meu amigo Jorge Campelo, lá, o RC. Conheço muito bem. A equipe do RCA. Inclusive, mandar um grande abraço pro Jorge. Jorge Campelo, um abração, meu irmão. E nós vamos estar nessa final. E ano passado, olha como as palavras têm poder. Ele chegou para mim e disse assim: meu irmão, tu tá com fazer 2 anos de escolinha. A gente trata assim no meio futebolístico, né? E tu não ganhou nada. Disse, meu irmão, calma, tá no tempo de Deus, já quieta. E hoje, eu não tô menosprezando a equipe dele, nem vou. A final ainda vai acontecer. Na competição em si, nós ganhamos das 2 equipes dele. Classificamos para a semifinal em cima da equipe dele, que é o RCE, que é referência na região, na região do Munim, na região de base. Ótimo trabalho, né? De base, é referência. Eu tiro o meu chapéu para aquele homem que ele ali... Um grande profissional, um grande líder, né? Grande líder. Não é à toa que já tá com grandes resultados, né? Sim, sim. E o Jorge, ele para mim... Eu vou te falar, cara. No meio, assim, do esporte, assim, Jorge Campelo, ele foi para mim... Uma referência. Apareceu da minha vida. De repente, como as coisas vêm acontecendo, o meu irmão Elielso, ele me indicou o Jorge Campelo e mandou com que eu... Olha a finalzão aí, ó. Tá aí a final aí da RC. Final Copa Rosário, Sub-13.
Vai ser no Campo da Cerâmica, né? Sim, Sábado, 8h30. sintam-se convidados. Eu acho que eu vou chamar o meu amigo Juninho e meu amigo Elielso pra ir lá, Sintam-se porque convidados. eles gostam de acompanhar, então eu vou chamar os dois pra nós estarmos lá. Esse Leão vai comer esse garotinho aí. Top demais. Nós estamos aqui. A Ebenezer ela vem crescendo, né? E essa final, pra gente lá em Cachoeira Grande, que é a Ebenezer Academia de Futebol, por estar treinando em Juscelino, mas ela é de Cachoeira Grande. Ela não é de Juscelino, ela é de Cachoeira Grande. A sede é lá em Cachoeira Grande. Nós estamos treinando em Juscelino pela situação do campo, que está encharcado e está melhorando. Mas lá, desde já quero agradecer também ao prefeito da cidade, o César Castro, ao secretariado, né? Eu agradeço a eles porque eles vêm nos ajudando com o campo, com o transporte. Sim, com Para as certeza. competições eles nos ajudam. Não vou me omitir dizer isso, eles me ajudam muito. Também é um dos nossos apoiadores, é um dos nossos patrocinadores, o César Sim. Castro. Então, ele nos ajuda muito. E voltando à questão do Jorge, ele me apresentou uma pessoa hoje que está sendo, para mim, como referência de trabalho, que é o Ismael Reis. Meu professor, quando eu tinha 13 anos, na minha escola, ele... Eu nunca nem te falei isso, né? Mael, ele foi meu professor. Eu nunca fui jogador de futebol, né? Mas Sim. meu irmão, ele era muito apegado com meu irmão, Dudu, Sim. Eduardo. Nossa, rapaz, ele... Era tipo como se fosse pai e filho, porque meu irmão era muito bom de bola nessa época, né? E Mael é um ótimo profissional. E eu vou te dar uma notícia que tu vai gostar mais. Mael meteu gol no Vasco. Aí sim! Mael meteu gol no Vasco. Aqui lá, Motoclube e Vasco, aqui no Castelão, ele meteu gol no Vasco. O Vasco ganhou de 2-1 o Motoclube ganhou 2-1 do Vasco. Show de bola. E hoje o Mael, ele me ajuda muito, ele é o coordenador técnico da minha equipe. Sim. Ele quase não atua na beira de campo, ele atua mais nos bastidores, me ajudando ali a conseguir manter toda essa estrutura que nós estamos criando. E ele é sonhador que nem eu, nós temos um plano grande aí, em breve. Cara, ali é top demais. Em breve nós queremos virar clube, porque virando clube se torna mais fácil as situações pra gente, principalmente para profissionalizar atletas, que é uma da nossa vontade, porque hoje o atleta ele sai da base, aí quando chega com 20 anos de idade, Gustavo, acaba o sonho dele. Porque a base, infelizmente, se o cara não for bem na base, ele não consegue ser um bom profissional. Então, às vezes nem chega a ser um profissional. Já vi vários jogadores que fizeram a Copa São Paulo Futebol Júnior e hoje são gari, não menosprezando os garis, entendeu? Mas hoje são gari, são flanelinhas, já vi casos, ou seja, se perderam no meio do caminho, o sonho se perdeu. E a gente tenta fazer isso não acontecer. Nós temos hoje atletas de 22 anos que a gente está incentivando. Claro que vai ser muito difícil um clube profissional pegar uma criança, um jovem nessa idade, entendeu? Muito difícil. Mas a gente está tentando ajudar. E voltando novamente ao Jorge. Jorge, ele me incentivou bastante. Bastante mesmo. Hoje nós temos uma parceria, eu e ele, em questão de competições. Eu estou na Copa Rosário, ele está na Copa Munim. A Copa Munim que está sendo um sucesso. E é um projeto da Darlis Esportes, a Copa Munim. Hoje nós estamos nas semifinais já, chegando aos finalmente, e para mim está sendo um sucesso, cara. Eu pensava que não ia dar certo. Como tu me perguntaste antes, o que eu levo da igreja para meus projetos, quando eu vou fazer qualquer algo, eu chamo meu missionário e apresento ao Senhor, consagro ao Senhor. Quando o meu primeiro kit de uniforme chegou, eu fiz um mega café da manhã com todo mundo, chamei meu missionário e fizemos ali uma oração, consagramos ao Senhor. Quando fui abrir a competição, consagramos ao Senhor. Ou seja, o que tiver de dar errado não vai dar, porque a mão do Senhor está ali. A mão do Senhor. E eu costumo dizer, um amigo meu, um professor da minha escolinha, da minha academia, chegou e perguntou para mim, Darlis, o que acontece? Que tudo que tu faz dá certo. Eu disse assim, meu irmão, tu quer que eu te responda? A mão do Senhor está sobre a minha vida. A mão do Senhor. Não acontece nada se Deus não estiver contigo, mano. Ou seja, tu tem que buscar Jesus. Ele não era evangélico, né? Tem que buscar Jesus. Se tu buscar Jesus, Jesus vai ser o teu sucesso. Jesus é o meu sucesso hoje, Gustavo. Se eu não tivesse Jesus, eu não tinha minha família. Se eu não tivesse Jesus, eu não tinha as minhas empresas. Entendeu? Hoje eu tenho a William Carr, né? Que eu sou mecânico de profissão. Eu tenho a William Carr. E também tenho a Ebenezer. Ou seja, são duas empresas. Agora eu posso dizer que eu tenho as minhas empresas, né? Quando meu missionário foi orar pela William Carr,
Ele disse: Senhor, levanta esse homem como um grande empresário nessa região, para que ele possa ter empresas. E a Bíblia diz que o que é ligado na terra, aqui é ligado no céu. E Deus Eu me ali, arrepiei aqui, ó. cara, é tremendamente. Foi Pô, cara, tá doido. maravilhoso. Eu fico muito feliz, Darius, porque, assim, cara, a Bíblia fala em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, entendeu? Só de desse podcast existir é um milagre de Deus, é o agir de Deus. Você está aqui na minha frente também é o agir de Deus. E tudo que tem acontecido é só o começo, meu amigo, só o começo. Amém. Porque a Bíblia fala também que Deus é o Deus do impossível. Fazendo aqui um rápido intervalo só para me anunciar um patrocinador especial. Quero apresentar aqui para vocês hoje. Deixa meu filmmaker filmar, deixa meu filmmaker filmar aqui. Quero apresentar para vocês de primeira mão o nosso patrocinador master aqui, ó, a Royce. Eu não sei pronunciar direto, é Sandry. A Royce, certo? Que é o nosso patrocinador master do nosso Pod7. Para mim, isso aqui é o agir de Deus, certo? Ter essa grande empresa como nossa patrocinadora master, porque ela está contemplando esse sonho junto conosco, entrevistando pessoas maravilhosas, mostrando para outras pessoas esses testemunhos de poder. Então a Royce está conosco nesse projeto, levando para sua casa essas entrevistas com pessoas como meu amigo Darlings, como outros profissionais que vão vir aqui, que o interesse a finalidade é levar essas histórias para te inspirar, levar essas histórias para somar com sua vida. Então, quando você pensar no Pod7, pense também na Royce. Quando você for lá no shopping da ilha, aproveite para encostar lá na lanchonete, comer aquele sanduíche saudável, 100% maranhense. Anotem bem essa marca, anotem bem esse Rzinho que você vai ver ele em vários lugares desse país. Porque a Bíblia fala que quando alguém, onde nós colocamos as nossas mãos, prospera, né? Sim. Então a Rosa está se conectando com a marca Pod7 e nós estaremos abençoando também essa marca com nossas orações, levando para o nosso público, certo? Então, eu tenho certeza que a Ebenezer, a Royce estarão junto aqui conosco por muito tempo com a Pod7, tá bom? Valeu, pessoal da Royce. Abraço pro meu amigo Gustavo Henrique, que estava conosco ainda há pouco. Meu irmão, tamo junto, vamos para cima. Valeu! Show de bola. Pessoal, voltando agora aqui ao vivo mais uma vez, com o nosso amigo Darlis. Deixa aqui mesmo, né? Cabe que assim, ó, que legal. Sim, meu irmão. Glória a Deus. Logo, logo vai chegar uma camisa de um time de futebol top também no interior aqui pra te deixar bem que assim, eu pensei em pegar a camisa. Tá certo. Sabe por que eu não peguei? Porque eu quero te dar do modelo novo. Ô, glória, rapaz. Deus é maravilhoso. E também quero aqui, cara, não fugindo aqui a nossa entrevista, né, que é o Pod7, eu também quero parabenizar um conterrâneo meu. Ah, isso aqui eu babo ele direto aqui. Mas pode babar ele ao cara, vivo. Ele pra mim é referência, bicho. Porque eu assisto demais o podcast dele, que é o meu amigo Anderson do podcast W7. Cara, eu acho lindo ali o que ele faz. Tava até brincando com ele antes de começar aqui, dizendo que ele relembra muito o Pânico, o programa Pânico, né? Que eu, quando assim, antes de ser... Eu assistia muito, os cortes ficam perfeitos nas entrevistas deles. Eu gosto muito de ver os conteúdos dele, né? E os podcasts dele, os episódios. Esses agora eu não assisti, não. Mas o que deu mais sucesso pra mim foi o do Carlos Afonso e também o do Dr. Pedro, cara. Ó, pra mim foi massa ali, porque eu gosto de assistir. Tava fazendo muita zoada quando o Dr. Pedro tava aqui. É claro, né? Meu prefeito referência ali da região do Munim. É um cara que me ajuda bastante também. Sim. Eu sou mecânico dele, né? Mecânico pessoal dele, mexo nos carros dele. Só eu posso mexer nos carros dele. Não pode, ele não aceita outra pessoa mexer no carro dele. Você demonstra a confiança, né? Que a gente tem da pessoa, né? E vale ressaltar isso aí que tu falou, porque assim, já que estamos nesse momento de honrar as pessoas, o Anderson é uma pessoa que eu fiz questão de trazer nosso podcast para cá, porque é uma pessoa que tem um caráter ilibado, uma pessoa que é para mim uma referência, mas ele tem um coraçãozão grande, cara. Assim, eu passei por uma tempestade na minha vida recentemente e ele
com as palavras dele me deu muita força, né? Então, assim, eu acho que ele faz parte desse projeto. Até porque o 7 também tá na minha marca, tá na marca dele, né? E assim, nós não somos concorrentes, isso que eu acho mais legal, cara, que nós não somos concorrentes, nós somos amigos e parceiros. E pra mim não é desonra falar que o dele é o maior, porque eu quero me inspirar nele, sabe? Nós somos nichos diferentes e assim um ajudando o outro. E aqui vai ter uma dica pra você, talvez da minha cidade que é Rosário, aqui de São Luís, que é a minha segunda cidade, ou de outra cidade aqui do Maranhão, que se você tiver um amigo que tem um negócio igual ao seu, vocês não são inimigos. Vocês são parceiros. Vocês têm que ter essa consciência que é um ajudando o outro. Sim, sim. Sabe? Quando eu torço para o sucesso do meu amigo, automaticamente Deus vai me abençoar, vai abençoar ele. Eu acho isso tão lindo. Você falou aqui do Jorge Campelo, sim. né? Somos inimigos, não, concorrentes no sábado. No sábado, Passou mas são amigos, parceiros, com certeza, né? Um ora pelo outro, um ajuda o outro. Então, que essa mensagem de amizade, você que está me assistindo, que está me ouvindo, possa levar para sua vida, sabe? Eu tenho um costume, até fugindo um pouco do assunto, mas está dentro do assunto, eu tenho um costume de orar pelas pessoas que me perseguem, cara. Quando eu sei que alguém está me perseguindo, eu vou lá, boto meu joelho no chão, e se não, chamo minha esposa, a gente começa uma campanha de oração. Eu tenho esse hábito. Todo mundo que me persegue, eu vou lá e oro. Por quê? Porque isso é bíblico. Mateus 5,40, se eu não me engano. 40, 41, se eu não me engano. Então, orai pelos seus inimigos e amai eles. Então, assim, que a gente possa amar os inimigos, mas entenda, o teu concorrente não é teu inimigo, é teu parceiro, é teu brother, é um ajudando o outro, um indicando o outro. Se você tiver essa mentalidade, você vai crescer bastante, certo? Voltando para nosso podcast. Sim. Meu amigo, eu quero que você me fale um pouquinho agora sobre sua família. Quero que você agora me conte um pouquinho a trajetória de como você conheceu a sua amada. Ela tá nos bastidores. Amanhã é dia dos namorados. Então aqui você vai se declarar. Me conta um pouquinho a trajetória. Ano que se conheceu. Cara, o ano eu não lembro. O ano eu não lembro porque eu acho que eu tava bêbado nessa época. Eu tava bêbado nessa época, eu não lembro o ano. Não sei se foi 2020 ou 2020. 2020 não. 2000, não tô lembrado direito quando foi, tá um bocado de tempo. Nós temos 14 anos de convivência, né? 3 anos casados e 14 anos juntos, né? Mas quando eu conheci minha esposa, rapaz, é pra rir. Eu tava... Ela me dava fora... Eu estudava com a irmã dela, com a Rafaela, minha cunhada querida. Estava com ela. A minha turma era a turma mais bagunceira da escola. Não aconselho nenhuma criança a ser bagunceira, mas eu era na minha escola. Eu também era. Eu era... Como eu posso falar? Eu não sei se o Anderson lembra, ele chegou a estudar comigo, né? Estudou com meu irmão, Frank. Também não sei. Mas eu era eu visitava bastante a diretoria. Então eu estudava com a irmã dela, que também é uma benção. A mulher é uma benção. E aí eu fui pra uma festa e vi ela lá dançando lá. E aí opa, quem é aquela morena? Aí eu olhei aquela ali, aquela branca, aquela branquinha ali. Eu olhei assim, cheguei... Rafa, faz esquema. Naquela época era esquema. Não tinha Instagram, não tinha essas coisas, essas modas de hoje. Era você mesmo no esquema. Faz esquema da tua irmã pra mim. Aí ela, eu não, vai tu sabe falar? Aí eu disse, rapaz, vai lá. Eu vou botar ela pra dançar contigo então. Aí botou ela pra dançar comigo, eu dancei um reggae, 2 reggae com ela. Na época, eu não sou muito chegado a reggae, não. Não é o meu ritmo que eu... Gosta do forró. É. E aí eu dancei 1, 2 com ela lá, aí apliquei. Aonde? Não deu certo. Aonde? Aí que tu já apaixonou, né? Aí eu disse, tu vai me pagar. Tu me paga. Aí fui pra outra festa, ela tava lá, só que ela namorava na época, né? Eu entendo ela, se manteve fiel ao namorado dela na época. E aí eu disse assim, rapaz, tá me dando trabalho. Logo também com essa beleza toda que Deus me deu, né? Aí eu disse assim, rapaz, eu sou feio, mas o que Deus me deu melhor foi a minha lábia. Uma hora ela cai. Quanto mais difícil, melhor. Aí eu fiquei olhando, uma hora ela cai. E aí, Gustavo, o que eu fiz? Toda festa que eu ia, eu olhava ela. Eu disse, eu vou ficar na minha, vou dar uma dia difícil. Já deu laço aqui, eu vou esperar. E aí ela tava numa festa, eu também tava. Aí eu fui lá, apliquei outro ferro. O ferro antigamente era o fora que ela me deu. Eu, tá bom. Aí tava doendo mesmo. Eu disse assim, rapaz, eu vou largar de mão.
largar de mão, porque não tá dando mais certo. Ela não me quer, minha esposa, minha namorada, essa menina não me quer. Zezé não me quer. Aí eu fiquei olhando assim, quer saber de uma coisa? Vou largar de mão. Larguei. Fiquei na mão, deixei pra lá. Quando de repente ela foi trabalhar na casa de um amigo meu. E aí ela começou a conversar, a flertar comigo, flertar novamente, conversar comigo. Aí eu peguei e disse assim, rapaz, aqui já tem coisa. E aí eu, atento, aí espera aí, tá me pagar. E aí fui de novo, comecei ali a sondar e tal. Ela dançava um negócio de rodeio, né? Essa dança de rodeio. Aí eu comecei. E ela, vamos ali no encerramento da dança e tal. E eu disse assim, vou sim. Fui. E aí eu tomei logo umas pra poder ficar ali calibrado. E desci pra lá. Quando chego lá está ela. E aí ela não tava me dando bola, só pros amigos dela lá. Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Ela tá me relaxando. Eu vou puxei uma loura que tava lá e comecei a dançar. Rapaz, quando essa mulher veio de lá, aquela loura lá dançando comigo, essa mulher veio com sangue nos olhos. Tomou ali a... Pegou a mão da menina, jogou a menina pra longe, dança, vai dançar comigo. E bem ali, taquei logo um beijo na mulher, tirei a mulher da festa e dali, com um mês depois, estávamos casados. Hoje já são mais de 14 anos. 14 anos, nosso filho mais novo tem 13 anos. Quando eu casei com minha esposa, ela já tinha um filho, né? Sim. Que hoje é meu filho. A partir do momento que eu me casei com ela, me uni com ela, ele passou a ser meu filho. Tanto é que com 15 dias que eu me juntei com ela, ele passou a me chamar de pai. Eu brincando ali com ele naquela brincadeira, aí a avó dele sempre dizia, meu filho nunca pôde chamar uma pessoa de pai, agora toda hora é pai, 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 toda hora. Que é o João Riquelme, que é o meu jogador, meu amor, meu filho, que eu amo demais, meu filho. Eu me emociono quando eu falo dos meus filhos, cara. Principalmente do Riquelme, que pra mim, o João Tales, ele é o mais novo, mas ele é aquele que tá comigo toda hora. Mas o João Riquelme, ele é um cara que eu vejo que ele precisa de mim bastante, entendeu? Ele precisa de mim bastante, precisa da minha presença como pai, porque se a gente não estiver ali perto, acaba saindo do comum. E o João Tales não, o João Tales ele tá comigo, já entrou na igreja já junto com a gente, já o Riquelme não, o Riquelme deu um trabalhinho mais, mas um dia ele entra. Com certeza. Um dia ele entra, mas eu amo meus filhos, assim como amo minha esposa, amo minha família, assim como amo minha esposa, amo minha família e eu glorifico a Deus, Gustavo, por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Darlis, chega a ser emocionante, né, cara, quando a gente fala da nossa família. Sim, sim. E, meu irmão, tenho certeza que não foi a primeira e nem foi essa a última entrevista. Nós vamos ter várias entrevistas ainda. Somos parceiros agora, né? Sim, sim. Aqui no Pod 7. Darlis e eu Carvalho. tenho certeza que a gente vai estar com você nos projetos futuros também aí. Estaremos juntos na caminhada. É muito emocionante te ouvir, porque, como eu te falei, eu lembro logo da tua trajetória como cristão. Quando tu te converteu, eu lembro como se fosse hoje, vocês indo na igreja. Até pela minha proximidade com o Léo, eu sempre acompanho, né? Sim. E eu fico muito feliz, meu amigo. E saiba que é só o começo. Grandes coisas estão por vir. Para finalizar, eu queria que tu mandasse um recado para os jovens de hoje, que hoje tu tá comandando, né, na tua academia. Mande aqui uma mensagem para esses jovens. Eu queria dizer para vocês, jovens, crianças, que amam futebol e que amam estar nesse meio do futebol. Não desista do sonho de vocês. Por mais que as adversidades venham, elas estão vindo para que você possa superar e vencer. Então, eu queria que vocês não desistissem do sonho de vocês. Quando alguém disser para vocês não vai dar certo, você ignore e continue o seu caminho, o seu propósito. E, Gustavo, eu queria só agradecer algumas pessoas que me ajudam, entendeu? Antes de encerrar, que é o Biel, o comercial do Biel lá de Cachoeira Grande, que me ajuda bastante, aquele homem me ajuda tremendamente, um comerciante que não me abandona é ele, comercial do Biel, ao doutor Pedro Paulo, a Tamires Rabelo, ao Enágio Carvalho, ao Valdinei Gás, também agradeço ao prefeito de Cachoeira Grande, César Castro, ao secretário de Educação, Hugo, o secretário de Transporte, Aurélio, o chefe de gabinete, Vando, lá de Cachoeira Grande, pessoas que me ajudam tremendamente. E eu também quero agradecer a uma pessoa que é muito incentivadora, que é minha esposa, Maria José. Agradeço demais a minhas cunhadas, a minha família, meu vínculo familiar. Muito obrigado a todos, obrigado meus professores, obrigado Ebenezer. Sábado nós vamos ser campeões, confio em vocês, Sub-13, muito obrigado.
Valeu, pessoal. Glória a Deus. E até a próxima. Valeu!